Não confunda preocupação, ou para ser mais enfático, pré-ocupação com preparação. Não, eu não estou ansioso, eu só estou me programando, eu só estou planejando, eu só estou tentando me antecipar. Não. Existe uma diferença de preparação para preocupação. A preocupação te deixa exausto antes do gigante chegar. A preparação te prepara para quando ele chegar. Então como que é o preparo? O preparo é você se ferramentar, se encher. Você está pronto para algo. E a preocupação? Você não faz o que precisava fazer, não se enche do que precisava se encher. Você não está preparado para o que precisava se preparar. Mas a sua mente está desesperada por algo que ainda nem chegou. Cara, eu estou preocupado com esse ano, eu estou preocupado com esse mês, eu estou preocupado com esse contrato, eu estou preocupado com esse negócio, eu estou preocupado com essa reunião, eu estou preocupado com essa ligação que eu recebi, eu estou preocupado com o que vão falar, eu estou preocupado. Ei, irmão, guarda isso. Uma preocupação te deixa cansado antes do gigante. Uma preparação te deixa pronto para o gigante. Faz sentido? A Bíblia diz que quando Davi enfrenta aquele gigante, ele já tinha antes enfrentado urso e leão. Eu já falei sobre isso aqui. O preparo de Davi não era só um preparo em relação à luta, porque senão a gente vai acreditar que o poder sobrenatural de Deus em Davi estava ligado a um preparo como um lutador. Davi não venceu o gigante porque ele era um bom lutador apenas. Davi venceu o gigante porque ele aprendeu a confiar no Deus do livramento quando veio uma ursa. Ele aprendeu a confiar no Deus do livramento quando veio o leão. E ele sabia confiar no Deus do livramento quando veio o gigante. A história do preparo de Davi não fala sobre um lutador de MMA sendo preparado com animais para quando fosse lutar com o seu maior opositor. A história de Davi fala sobre o preparo de um homem de Deus que aprendeu a confiar no meio de animais e algumas retaliações quando ninguém via, para que estivesse pronto para confiar de novo em Deus quando todo mundo estivesse olhando. Irmão, o seu preparo muitas vezes acontece em meio a ambientes de invisibilidade. Ninguém está vendo. Mas quando todo mundo precisar ver, você está pronto. Eu não lembro de quem é essa frase, mas eu amo ela. E o autor diz o seguinte: me perguntaram certa vez quanto tempo eu demoro para preparar um sermão, e a minha resposta foi: leva uma vida inteira. Quanto tempo, pastor, para preparar o sermão de hoje? Uma vida inteira. Comecei a lidar com medo quando me converti, lido com ele até hoje e vou lidar até o último dia da minha vida. O medo está ao redor de todo mundo. Se eu falar para você que o medo não bate à minha porta, eu sou um mentiroso. Mas eu tenho desenvolvido a habilidade de não aceitá-lo como um conselheiro. O medo bate à porta de todo mundo todos os dias. Bateu a porta do coração de Jesus. A Bíblia diz que quando ele está próximo de ser entregue, ele faz uma oração e ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Irmão, a questão não é o que o medo tenta fazer com a gente, a questão é como a gente reage com aquilo que o medo faz. O medo tentou desanimar Jesus, mas Jesus coloca aos pés do Pai dele toda a sua ansiedade. A Bíblia diz que ele chega ao ponto de ter o que alguns médicos podem considerar, clinicamente falando, talvez uma crise de pânico. Jesus transpira sangue. Segundo a medicina, é o quadro de maior estresse que o ser humano pode dar antes de desligar o seu sistema nervoso. Irmão, ele transpirou sangue, ele estava, segundo o próprio Jesus, sentindo uma angústia mortal. Jesus chama os seus discípulos e ele fala: eu sinto uma angústia mortal, orem comigo. O homem que ensinou o Pai Nosso, o verbo vivo, sente angústia. Por quê? Porque a morte bate a porta. A preocupação de Jesus não era com a morte, porque senão a gente vai acreditar que Jesus ficou abatido mais do que os mártires que vieram depois dele. A preocupação de Jesus era com o afastamento entre ele e o Pai. Pela primeira vez na história, quando ele tomasse o cálice do jugo, quando ele recebesse sobre si o juízo, quando ele recebesse sobre si o nosso pecado, ele deixaria de ser um com o Pai e ele seria pecador. É por isso que em toda a Bíblia Jesus chama Deus de Deus, mas naquele momento ele chama Deus de Pai, mas naquele momento, pela primeira vez, a gente vê Jesus chamando Deus de Deus. Eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. A oração: Pai nosso que estás nos céus. Você é bom, não, bom é o Pai que está nos céus. Mas quando ele se torna pecado, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus recebe o pecado, ele deixa de ser um com o Pai, e agora Deus para ele se torna Deus. Por quê? Porque ele se torna pecado.
A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O autor da oração do Pai Nosso deixou de chamar a Deus de Pai, para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai. Irmão, guarda isso: o único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Essa é a graça do Evangelho. Você está comigo ainda? Diga amém. Então ele transpira sangue, ele sente uma angústia mortal. Está tudo bem sentir medo, mas não tem nada bem, não está nada bem domesticar o seu medo. Gigantes foram feitos para serem vencidos, não domesticados. O meu problema, o meu câncer, a minha dívida, não chama de seu o que Jesus já levou sobre ele. Há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia diz que Ele levou sobre si o nosso jugo, o nosso juízo, as doenças, as enfermidades, e fez de todo o inferno um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Eu não sei você, mas a minha vontade é de correr nesse auditório, irmão. Minha vontade é de pular nessa manhã. Alguém comigo aqui? Aleluia! Aleluia! Então guarda isso. Tem problema sentir medo? Não. O problema é aceitar o medo como um conselheiro. Tem problema sentir medo? Não. O problema é abrir a porta e deixá-lo entrar. Tem problema sentir medo? Não. O problema é você olhar para o teu futuro a partir da perspectiva do que o medo diz que vai acontecer, ao invés de pautar a construção da tua história a partir do que Deus já disse que aconteceria. Tem problema sentir medo? Não. O problema é você esquecer que medo é um sentimento. Sentimentos passam, mas as minhas palavras permanecerão para sempre, diz o Senhor. Então quando eu trago sentimento como sentimento e um princípio eterno como princípio eterno, todo sentimento passa, mas a minha fé está ancorada em uma palavra eterna. Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu bom pastor, de nada eu terei falta. Ele me faz andar em pastos verdejantes, Ele me traz paz, Ele me guarda, Ele me guia, Ele provê, Ele me livra, Ele me salva, Ele me respalda. Deus é por nós, quem será contra nós? Ele me ungiu, o Senhor me ungiu para profetizar a liberdade aos cativos e a restauração de vista aos cegos. O Senhor me ungiu e me chamou para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Preciso me encher das verdades de Deus, para que quando o medo bata, seja uma verdade que abra. Para cada expressão de medo, uma expressão da verdade. Guarda isso, irmão. Uau, estou feliz de estar aqui. Alguém está feliz de estar aqui nessa manhã? Para cada expressão de medo, uma expressão da verdade. Medo de fracassar, uma expressão da verdade. Em Cristo somos mais do que vencedores. Uma expressão de medo: eu não vou ter para pagar, vai faltar a despensa, as contas, meu Deus, o negócio. Filipenses 4,19, uma expressão da verdade: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Uma expressão do medo: será que essa doença vai me levar? Será que eu vou conseguir romper? Será que eu vou conseguir? Uma expressão da verdade, Isaías 53, certamente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A questão não é se o medo vai bater a porta. A pergunta que eu quero que ecoe em você, não só hoje, mas na sua jornada de fé, é: quando o medo bate a porta, quem abre? Do que você está cheio? Aonde você tem ancorado a tua esperança? Quem é de fato o Senhor da tua história? O que te dá paz? O que te faz crer que esse é o melhor ano da sua vida? Porque a resposta para essas perguntas dizem muito a respeito da constância da sua jornada. Eu conheço homens que a paz que eles têm é no saldo da conta bancária. Irmão, guarda isso. Tem bilionários que se suicidam quando se tornam milionários. Por mais que seja ridículo para quem olha de fora de forma sistemática, para quem fez do dinheiro o centro da sua segurança, a ausência dele gera um medo absurdo. Alguns não conseguiriam gastar toda a sua fortuna mesmo se esbanjassem, mas tiram a própria vida se perderem parte dela. Por quê? Porque fizeram da sua fortuna a sua segurança.
Bíblia diz que onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, irmão, guarda isso. A gente precisa ter muito zelo sobre quais são os nossos tesouros e aonde a gente está guardando o nosso coração. Porque a Bíblia diz que é desse lugar que provém as fontes de vida. É por isso que eu sou desprendido ministerialmente, é por isso que eu sou ousado em alguns momentos. Eu falo com muita vulnerabilidade e sem falsa modéstia. Deus sabe, e amigos de bastidores sabem quantas vezes eu coloquei tudo à prova. Ou é a visão que Deus me deu, ou eu estou fora. Ou é isso daqui, ou eu estou fora. E alguns falam, por que você é tão ousado, cara? Porque eu sei em quem eu confio. Eu sei quem me viu quando ninguém via. Eu sei quem ouvia o meu choro quando ninguém ouvia a minha mensagem. Eu sei quem prometia coisas para mim, mesmo sem precisar me prometer nada. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus que me tirou do leito do hospital. Eu sei quem é que proveu quando tudo parecia que não ia acontecer, quando todas as portas se fecharam. Eu sei quem me defendeu quando homens tentaram me caluniar. Eu sei quem soprou meu nome quando tentaram apagá-lo, irmão. Eu sei. Então, quando o medo bate a porta, eu não tenho coragem de olhar para tudo que eu vivi com Deus e ter uma dúvida se de fato Ele vai fazer de novo. Irmão, é impossível sentir medo caminhando ao lado de Jesus e se lembrando quem Jesus é. Porque tudo que vai se apresentar diante de você, Ele é a resposta. Para toda falta, Ele é a resposta. Para toda dúvida, Ele é a resposta. Para todo levante, Ele é a resposta. Para todo principado e potestade, Ele é a resposta. Ele é tudo em todos, Ele é tudo o que a gente precisa. Quando a gente fala que Ele é suficiente, isso é muito forte. Eu reconheço Jesus como meu único, ou seja, não tem outro Deus em quem eu me garanto, não tem outro altar que eu edifique, não tem outra segurança que me sustente, não tem outra base de segurança ou paz que me mantenha de pé. Não é o saldo da conta, não é a geografia, não é o ministério, não é o status, não é a vaidade, não é a aprovação de homens, não são as opiniões ao meu redor. Ele é o meu único, ou seja, não há outro, e suficiente Salvador. O que significa suficiente? Nada precisa ser acrescentado. Ele é completo, Ele é perfeito. A palavra dele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu quero ter. Ele é tudo que eu quero ser. Ele é o centro. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o princípio de todas as coisas, e nele tudo subsiste, para que em tudo tenha plenitude. Ele é a primícia de Deus, a primeira parte de Deus. Ele era o único Filho de Deus, se tornou o primeiro de muitos. Ele é o Verbo vivo. Ele faz parte da Trindade. Ele, o Pai e o Espírito Santo são uma só coisa. Ter medo se dentro de você habita o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber.
Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!